Olá, boa tarde a todos. Gostaria de apresentar para vocês hoje nosso tema, que é o webinar de computadores embarcados para as soluções de cidade inteligente. O cronograma da nossa apresentação é essa pequena introdução. Nós teremos a apresentação com o Danilo e no final perguntas e respostas. A apresentação começou, então verifique seu som e qualquer dúvida que você tiver pode enviar no chat que a gente vai estar respondendo. Não esqueça de seguir as nossas redes sociais, o nosso LinkedIn, Advantech Brasil, Embedded Service IoT. Nós temos o nosso Twitter, o nosso blog, o nosso Facebook e YouTube. Então, acesse lá nossas redes sociais para vocês saberem os próximos webinars que a gente faz um por mês. A gente compartilha bastante conteúdo de tecnologia, as novidades dos nossos produtos. Então, acesse lá, curta as nossas páginas para você estar recebendo bastante conteúdo. E não esqueça, pode deixar as suas perguntas no chat, que no final o Danilo vai estar aqui para responder para vocês. E agora eu vou passar a palavra para o Danilo. Olá pessoal, boa tarde. Bom, meu nome é Danilo Santana, eu trabalho aqui atuo na Advantech no segmento de cidades inteligentes e hoje eu vou falar um pouquinho aí com vocês, passar uma visão bem ampla, geral aí de alguns produtos nossos para algumas aplicações dentro do conceito de cidades inteligentes. É claro, antes eu vou apresentar aqui para vocês a agenda, né? Então vou falar 2 slides aí sobre a Advantech, para quem não conhece. Estou vendo aqui tem bastante gente nova hoje aí no chat. Dar uma visão ampla aí do mercado, né? Do mercado atual de cidades inteligentes. Falar um pouquinho de tecnologia e inovação. E aí vou abrir o espaço para a gente fazer um bate-papo aí, não tão um bate-papo porque as perguntas são escritas, mas a gente vai respondendo aí conforme as dúvidas de vocês. Então, só para falar um pouquinho aqui da Advantech, né? Hoje a Advantech, ela é líder mundial de fabricação de equipamentos para a área embarcada, né? A nossa matriz é em Taiwan, né? A gente teve uma receita em 2018 de 1,6 bilhões de dólares, e o nosso valor de mercado em 2019 foi de 6,19 bilhões. Né? A nossa missão é ativar um planeta inteligente através dos mercados de indústria 4.0, indústria IoT, a computação embarcada aí, né, que é onde a gente vai focar um pouquinho hoje, cidades inteligentes também, com a área médica, a área de varejo e a área de logística. Então esses são os principais focos aí da nossa atuação. Pensando aí na nossa presença mundial, né, hoje a gente tem 3 sites de fabricação, 4 centros logísticos, né, estamos presentes aí em 27 países, né, então é uma empresa mundial, né, espalhada no mundo inteiro, e aqui no Brasil a gente tem São Paulo como centro comercial e Itajubá como o nosso centro ali de manutenção e reparo RMA. Tá, então avançando, falando um pouquinho aí sobre os nossos produtos, hoje a gente vai abordar aí o segmento de sistemas embarcados, que são os computadores embedded, né? E focado aí em alguns segmentos, por exemplo, a área veicular, a área de retail. Então, só para a gente ter uma visão, né, do mercado atual, hoje a gente procurar aí tem algumas definições do que são cidades inteligentes. Né? E para mim a definição mais próxima de todas é que as cidades inteligentes são sistemas e pessoas, né, interagindo e usando energia, materiais, serviços, a parte econômica, financeira, né, para capitalizar o desenvolvimento econômico e a qualidade, a melhoria, né, na qualidade de vida. Então, esses fluxos de interação são estratégicos para a melhoria de infraestrutura, serviços, informações, comunicação e planejamento. Então, uma gestão urbana para dar resposta, né, em relação às necessidades da sociedade de uma forma sustentável e econômica. Então, através dessas melhorias, né, a gente vai passar aí por diversos tipos de segmento, por exemplo, a parte de mobilidade, conectividade, a sustentabilidade, que está em foco também aí em diversos segmentos,
parte de tecnologia, inovação, eficiência e qualidade de vida. E como que a gente atua dentro desses segmentos, né? Pensando aí em soluções de cidades inteligentes, eu coloquei alguns exemplos que estão tão bem forte aí dentro do nosso DNA, que a gente usa aí os computadores embarcados. A parte de controle de acesso, né? Então, principalmente a parte das catracas nos grandes centros aí, metrôs, centros comerciais e também de a catraca do estacionamento, né? Controle de veículos, a parte de informação, tanto em aeroportos, rodoviárias, estações de metrô, a indústria propriamente com automação de máquinas em diversos segmentos, a parte de visão, tanto com reconhecimento facial, vem crescendo muito aí nos últimos anos aí, e a parte militar, que também vem inovando cada vez mais aí para a gente ter uma cidade inteligente. Quando pensa na parte militar, vamos pensar aí, por exemplo, agora a gente está em época de carnaval, né? Então temos aí algumas câmeras espalhadas pela cidade que vão fazendo aí o reconhecimento facial, alguns reconhecimentos que ficam armazenados aí na parte da segurança da cidade com a área militar, né? Então pensando ainda um pouquinho mais em soluções, né, dentro de uma cidade, né? Então, pensando aí, o que a gente tem hoje um problema muito grande nas grandes metrópoles, principalmente em São Paulo, é o quê? O gerenciamento de trânsito, né? O gerenciamento do tráfego, né? Então, a gente tem aí diversas câmeras espalhadas, radares, a própria vigilância, a questão da gestão dos túneis, principalmente no horário de pico, onde tem uma grande concentração de CO2 e a gente tem que acionar os sistemas de ventilação para tirar o gás de dentro do túnel, para não colocar a vida das pessoas em risco. Depois a gente tem a parte do transporte, né, com os ônibus cada vez conectados, passando informação, né, tanto notícias, acontecimentos aí de última hora, como propagandas, informações do trajeto, então todo esse tipo de informação. Informações para os passageiros, que a gente vê muito aí na parte principalmente metrô e aeroportos, e a vigilância a bordo aí dos veículos, né? Depois a gente tem aqui os próximos sistemas, ainda pensando aí na questão do vigilante, né, do usuário, sistema de informação nas grandes rodovias, o sistema de monitoramento meteorológico, onde avisam aí com precisão aonde vai ter um índice grande de chuva, poluição, então todas essas informações. Serviços da estrada, as máquinas de venda, que cada vez estão crescendo cada vez mais, né? Hoje a gente passa um metrô com máquina de venda, a gente paga o estacionamento na máquina de venda e as catracas para fazer o controle e depois o controle e a coleta dos pedágios também, tanto com aqueles sistemas sem parar como a catraca convencional ali do pedágio, né? E para ter esses sistemas funcionando, né, que estão ligados em ambientes altamente agressivos, vamos dizer assim, com a grande variação de temperatura, poluição, vibração. Então a gente precisa ter aí, pensar em tecnologia, como que a gente resolve ali o problema da vibração, como que a gente resolve o problema da poluição, da poeira dentro do equipamento. Então são equipamentos que têm que trabalhar e funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? Eu preciso ter um equipamento ali dentro da catraca e ele vai comunicar com diversos outros dispositivos. Então tem que ter um equipamento ali que consiga, que tenha, né, na verdade, várias portas de comunicação e consiga gerenciar ao mesmo tempo todas as informações que ele está recebendo. Então, para isso, a gente precisa aí de tecnologia e inovação. Então, pensando em todas essas adversidades, né, hoje a nossa linha de computadores embarcados, né, computadores embedded, né, ela tem alguns pontos bem interessantes, que é a questão de ser fanless, né? Então ele vai eliminar ali o cooler, que vai trazer poeira, vai trazer materiais impróprios para dentro do computador e, consequentemente, diminuir ali o tempo de vida do produto e até mesmo prejudicar um pouco a operação por conta da constante manutenção.
Então o cooler hoje é um grande vilão aí quando a gente fala de máquinas comerciais, né? E o principal ponto dos nossos computadores embarcados é esse, não tem um cooler. Depois a dissipação térmica dele, né, é feita na catraca, exatamente porque a gente tem alguns clientes, vamos dizer aí, principalmente no Nordeste, que hoje a temperatura dentro de uma estação ali de cancela deve bater aí em torno de uns 70, 60 graus. Então tem que ser um equipamento preparado para suportar essa temperatura e ter um design térmico, né, para conseguir dissipar essas temperaturas. Então a gente tem aí equipamentos hoje de menos 30 para quem está no Rio Grande do Sul, e 70 para quem está lá no Nordeste. Depois a questão da alimentação, né, entrada de tensão aí dos equipamentos, que vai variar de 9 a 36, e tem um baixo consumo de energia, né, em torno aí de 15 a 45 watts, porque são equipamentos que geralmente são alimentados através de energia solar, né, tem um sistema de energia solar para alimentar as estações, então quanto menor o consumo de energia desse equipamento, melhor é para a geração de energia. A questão da vibração, como são equipamentos que estão num ambiente com alto fluxo de veículos, alto fluxo de pessoas, então você tem uma vibração constante ali, né? Quem mora aqui em São Paulo e está próximo do metrô, já sentiu quando o metrô passa, né? Sente quando o metrô passa. Então tem uma vibração muito grande e o equipamento tem que estar preparado para suportar aí também essa diversidade. Depois a questão modular, o design modular, que lá na frente eu vou explicar um pouquinho mais por que esse design modular. Né? E a questão das certificações aí de segurança dos produtos. Hoje os nossos produtos eles atendem aí as principais normas e certificações de segurança e qualidade. Né? Então aqui falando um pouquinho aí desse design inovador com design modular, né? Inovação com design modular. O que tem hoje, né? Hoje a gente tem diversos dispositivos conectados em um único computador, né? Então cada vez mais a gente precisa de mais portas USBs, eu preciso de mais portas para porta POI, por exemplo, para comunicar uma câmera, porta serial para conectar uma impressora, um leitor de digital, uma câmera. Então, hoje a gente tem uma flexibilidade na nossa linha de produtos que a gente consegue expandir as conexões dos produtos sem precisar ficar mudando o produto. Hoje eu tenho duas portas seriais, mas amanhã eu vou trocar a tecnologia por uma porta USB. Eu tenho que trocar todo o meu computador? Não, a gente consegue trocar só o módulozinho, que hoje a gente chama de iDoor, né? Através desse módulo a gente consegue ir fazendo as expansões. Danilo, legal, eu tenho uma aplicação aqui de estacionamento, onde eu tenho um CLP, um servomotor, comunicando através de um Profibus, de um Profinet, que é um protocolo de automação. Né? Como que eu faço para conectar? Eu tenho que colocar mais um conversor na minha solução? Não, a gente tem alguns módulos iDoor, né, com esse tipo de protocolo para fazer a comunicação com o seu dispositivo. Eu tenho aqui preciso fazer uma comunicação com minha central através de um 3G, 4G, tem que colocar mais um roteador? Não, dentro do nosso dispositivo também você consegue essa tecnologia. Então tudo isso ele vai trazer aí uma forma flexível, né, de expansão do equipamento sem precisar ficar trocando ou colocando mais um item dentro da solução. E aí quando você vê, você, de vez de utilizar uma caixa, está usando um gabinete ou até um container de tanto equipamento que tem ali dentro, aumentando o consumo de energia, aumentando um ponto de falha e algumas vezes até prejudicando ali o andamento da aplicação. Então esse é um ponto aí de inovação, né, que flexibiliza e facilita aí a utilização dos nossos computadores embarcados aí para diversos segmentos. Né, depois uma outra linha mais voltado aí para câmeras de segurança, monitoramentos de via, monitoramentos de cidade, né? Então a gente vê muito hoje o pessoal utiliza um computador, utiliza um switch POI com várias câmeras conectadas para poder fazer esse gerenciamento. Né? Na maioria das vezes utiliza um computador convencional, que vai apresentar diversos tipos de falha ao longo da aplicação,
né? E o switch também, um switch convencional, para poder fazer essa captura de imagem das câmeras. Hoje o nosso produto, né? Alguns modelos, ele já vem embarcado, embedded a algumas portas POI. Então você consegue linkar a câmera direto dentro do nosso dispositivo. Claro, um computador fanless, com todas as características que a gente viu lá em cima, e ele tem já as portas para fazer essa comunicação. Então, a gente vai diminuir a quantidade de equipamentos, diminui aí o ponto de falha, né? Simplifica a instalação e reduz até a questão de custos, né? Não tenho que colocar mais um switch, tenho mais a mão de obra, tem mais um fornecedor do switch, né? Então simplifica toda a aplicação, né? Aqui são alguns pontos importantes, né? Como eu tinha falado, hoje a gente tem uma média aí de consumo de 30 a 45 watts dos equipamentos. Claro, esses produtos que tem a porta POI, ele vai consumir um pouquinho mais de potência, né? Então tem que ter um cuidado aí na hora de dimensionar a fonte, mas nada muito absurdo, né? Quando comparado com um computador convencional, que ele vem aí em média de 300 watts de potência e consumo no mínimo. Então são equipamentos adequados e próprios para aplicações em locais agressivos, né, locais adversos e já com tecnologia e inovação embarcada. Depois a gente pensa aí, né, Danilo, onde eu posso aplicar esses equipamentos? Né, então a gente tem sistemas de transporte, a parte de OCR, né, em alta velocidade, que é o reconhecimento da placa. O radar utiliza esse sistema. Não, eu preciso reconhecer o meu cliente, por exemplo, no varejo, talvez. Quando o meu cliente entrar no estacionamento da minha loja com a placa do carro, eu já sei que ele chegou. E aí, com a câmera, também fazer uma análise comportamental dentro de uma loja. Eu sei aonde os clientes mais frequentam, o ponto mais frequentado da loja. E aí, começar a fazer algumas análises, né? E propriamente também a questão de segurança, né? Então, em ambientes locais públicos, né? A segurança é bem primordial nos dias de hoje. Então a gente consegue fazer uma análise ali de alguns comportamentos, a análise facial, para poder trazer a segurança para o usuário. Depois a gente tem aqui um pouquinho mais desse produto, um produto que é um lançamento nosso, ele já tem ali a parte da conexão de vídeo embarcada nele também, então a gente não precisa, nesse caso, para fazer análises de imagens e reconhecimento do OCR, você não precisa ter mais uma placa de vídeo para processar a imagem de vídeo. O próprio computador ele já tem essa parte de inteligência artificial embarcada dentro dele, junto de uma placa da NVIDIA que a gente utiliza, da série Nexton, né? E aí ele consegue fazer essa análise em alta velocidade. Isso daí é mais uma solução aí pensando na parte de segurança, né, e monitoramento das cidades. Depois aqui é um link que a gente vai mandar para todo mundo que participou está participando aqui do webinar, onde a gente tem aí diversos casos de sucesso em alguns segmentos, né, utilizando os computadores industriais da Advantech. Então a gente tem ali uma parte de automação e inteligência de fábrica, a parte de controle de stream, né, de vídeo, a parte médica, uma ambulância já inteligente com computador trabalhando ali a questão de imagens, enviando informação em tempo real pro hospital, dependendo da demanda da aplicação. Um caso de sucesso também, falando um pouquinho mais da parte de segurança, né, com reconhecimento, e são alguns casos que estão lá no nosso site. Então, pensando, né, pessoal, em aplicações de mobilidade, aplicações onde demanda aí um equipamento um pouco mais robusto, com arquitetura para suportar aí as adversidades que a gente viu, né, que é a questão de temperatura, vibração, poeira. A gente tem uma linha bem completa aí da parte dos computadores industriais, né, para poder atender diversos tipos de segmento. E a principal inovação é a questão mesmo da expansão através das portas iDoor, onde a gente consegue aí ter vários tipos de protocolo e possibilidades de expansão em um único equipamento.
Então, a ideia do webinar era passar para vocês aí esses produtos, né, que a gente está utilizando nos segmentos, e aí vou abrir aí para vocês, né, tirarem algumas dúvidas, fazerem algumas perguntas, a gente fazer um bate-papo aí sobre as tecnologias e aplicações e até cenários mesmo de utilização. Bom, ó, chegou aqui uma pergunta para a gente, a primeira, que é em relação do custo, né, desses equipamentos, né, o custo. Qual que seria o custo? Claro, a gente está pensando aí em um equipamento mais robusto do que um computador convencional, né? O computador convencional das grandes marcas e até aqueles mesmo montados ali na Santa Efigênia, eles são projetados e fabricados para aplicações onde você tem um controle de temperatura, né? Geralmente escritório, que a temperatura vai variar em 23 graus, né? Então é um equipamento projetado para esse tipo de ambiente. O nosso produto já é um produto projetado para uma temperatura um pouco mais elevada, contando com todas as outras adversidades. Então ele tem um custo um pouco mais elevado, né, do que um computador comercial. Claro que a gente não pode comparar um computador industrial com um computador convencional, né? Então, e no final da conta, né, o custo-benefício de um computador industrial ele acaba sendo muito maior do que o computador convencional. Mas para definir mesmo o custo, a gente teria que conhecer um pouco mais da aplicação, um pouco mais da necessidade do cliente, até para a gente não oferecer uma Ferrari para um cara que vai precisar de um Fusca ou vice-versa, tá? Depois está chegando aqui uma outra pergunta aqui para a gente, alguma coisa para o segmento da agroindústria. Sim, esse conceito, né, dos computadores industriais, né, fanless, embedded, eles também se aplicam aí para o segmento de agro, né? Claro, a gente tem uma linha específica para esse segmento que vai atender um pouco mais a demanda do segmento de agro, né? Então são produtos principalmente da nossa linha que a gente chama aí de TREC, T-R-E-K, né, que são produtos voltados para a parte do track, onde vão ser instalados aí em tratores, colheitadeiras, né, mas a gente tem, eu posso enviar mais informações aí, a gente envia mais informações sobre esse segmento focado. Tem um aqui, já vejo que é um cliente nosso, já conhece um pouquinho mais da nossa linha de produto e está perguntando aqui, ó, Uno ou Arc? Como decidir qual tecnologia para o melhor mercado? Né? Então, assim, hoje a gente tem as duas linhas de produto e as duas linhas de produto são bem próximas para as aplicações que eu passei. Claro, o Uno, propriamente, a gente utiliza mais em aplicações chão de fábrica, né? Dentro da indústria. Né? Ah, eu tenho uma indústria automobilística, eu tenho uma indústria de papel e celulose, tenho uma indústria de mineração. Então a gente utiliza o Uno mais para esse tipo de segmento. O Arc, que é o produto que eu apresentei hoje, ele fica mais voltado para cidades, né? Aplicações dentro de cidade, mobilidade, segurança, né? Então, essa é a principal diferenciação que a gente faz. A nível de tecnologia, os dois produtos trabalham com o mesmo nível de tecnologia. Tá? E tem uma pergunta aqui, um pouquinho grande, deixa eu ler, eu já passo para vocês. Tá, essa pergunta aqui ela é um pouco mais, tem que trabalhar um pouquinho mais ela, entender um pouco mais da aplicação, mas eu vou resumir aqui, né? O nosso participante ele está perguntando em relação à câmera com reconhecimento facial, se a câmera ela já faz esse reconhecimento embarcado ou se ela precisa ter um software externo, no caso, né, para fazer esse processamento da imagem e reconhecer o reconhecimento. Hoje dá para trabalhar das duas formas, né? Hoje a gente não fornece, não fabrica câmera propriamente, trabalha com alguns parceiros e algumas câmeras
elas têm algum software embarcado que já dá para fazer o reconhecimento do OCR e em alguns casos do reconhecimento facial. Mas atualmente a maior utilização é uma câmera ou um software que faz esse reconhecimento. Então, na verdade, o software fica embarcado no computador, através da porta POI ali, levando as informações, ele vai fazer o reconhecimento facial. Tem uma outra pergunta aqui. Temos computadores fanless que trabalham de 60 a 70 graus no Nordeste. E quando a aplicação exige interface gráfica, IHMs, PPCs e FPMs. Né, hoje, na nossa linha de HM, também tem alguns produtos que vão trabalhar aí, acredito por ser um LCD, o máximo que a gente tem é de 60 graus. Né? Então, por conta do próprio LCD, ele não vai suportar uma temperatura maior de 60 graus. Tá? Isso aí é tecnologia do LCD. Tá, tem uma outra pergunta aqui. É possível agregar um hardware dedicado externo ao computador que vocês vendem? Precisava entender qual que é esse hardware. Né? Ah, não, Danilo, é um hardware que comunica através da serial, é um hardware que vai comunicar através da porta USB, é um hardware que vai comunicar numa porta paralela, um mini PCI Express. Então, todo esse tipo de tecnologia a gente consegue agregar ele no nosso produto. Né? Um PCI, PCI Express. Hoje a gente tem computadores box fanless que aceitam placas PCIs com até 4 slots PCIs, slot PCI Express, então dá para agregar. Mas eu não posso dar 100% de certeza porque eu não conheço a tecnologia desse hardware. Mas vamos dizer assim que 90% dos casos a gente consegue agregar. Tá. Por ser, uma outra pergunta aqui, por ser direcionado a Smart City, possui integração com LoRa? Sim. Tá? Hoje até a gente tem os módulos, a gente utiliza a comunicação mini PCI Express ali para fazer a comunicação através do LoRa. A gente possui os módulos também, LoRa, o LoRaWAN, e também através de um 3G, 4G, Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, todas essas tecnologias sem fio, a gente consegue fazer a integração com o nosso hardware. Bom, pessoal, não sei se tem mais alguma pergunta, né? Se tiver também mais alguma dúvida, tem os nossos contatos, né? A Juliana vai passar um pouquinho mais de informação e vou passar aí a palavra para ela. Bom, pessoal, boa tarde. Aprendemos um pouco mais sobre cidades inteligentes e a tecnologia do mercado. Caso você queira receber um contato da Advantech, deixe um sim, que a gente vai entrar em contato com vocês, falando um pouco mais de tecnologia. E se você precisar de um contato, nós temos nossos e-mails. O contato comercial é danilo.santana@advantech.com.br e o contato de marketing é juliana.ferreira@advantech.com.br. O nosso telefone é 4750-2425. Então, o contato comercial é danilo.santana@advantech.com.br e agradecemos a presença de todos vocês.